Novo relatório do BTG Pactual mostra otimismo com as ações da Petrobras, tanto com melhora nos dividendos, porém com algumas ressalvas que eu vou mostrar dentro desse vídeo. E será que a Petro pode pagar dividendos extraordinários ainda para 2025? E eu quero mostrar o grande poder dos dividendos na prática, principalmente com a Petrobras. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos sem enrolação, bora lá? Então o BTG destaca que eles mantêm uma visão fora do consenso, destacando uma simetria positiva de revisões para cima em produção e para baixo, tanto nos investimentos quanto nas despesas, dado que as premissas do atual plano de negócio da Petrobras consideram o preço do petróleo a $83 o barril e atualmente ele encontra-se na média em $70. E esse ponto poderia levar os investidores a colher melhores dividendos mais rapidamente e em uma magnitude superior à atualmente precificada. E na tabela 1 acima mostra a sensibilidade do dividend yield ao preço do petróleo de longo prazo e ao CAPEX realizado. Então, o BTG Pactual estima que o CAPEX realizado será em torno de 13 bilhões de dólares e o preço do barril do petróleo, nesse valor atual, na média de $65, a Petrobras poderia pagar um dividend yield na casa dos 10% e atualmente o preço do barril do petróleo encontra-se em $67 o barril. E no gráfico abaixo mostra o CAPEX, a projeção de investimentos da Petrobras para 2025 na casa dos 18 bilhões, para 2026 17 e também para 2027 17 bilhões. Então o BTG está estimando que a Petrobras irá diminuir os seus investimentos para o curto prazo, ainda para 2025 e para 2026, na ordem de 13 bilhões. E eu também acredito que a Petrobras deva diminuir um pouco os investimentos para 2025, principalmente porque a perspectiva do preço do barril de petróleo no início do ano era em um preço do barril de petróleo maior do que o atual, e como o preço vem diminuindo ao longo do tempo, as receitas da empresa também caem. Consequentemente, nova perspectiva tem que ser feita dentro dos reajustes da empresa. Porém, eu não acredito que deva ficar na casa dos 13 bilhões, acredito em torno de 15 bilhões de investimentos para 2025 e olhando nessa perspectiva, a Petrobras poderia pagar cerca de 9% de dividendos. Outro ponto de destaque do BTG é que os investidores também encontram-se pessimistas, principalmente devido à especulação sobre um possível retorno da Petrobras ao etanol e ao GLP. Então o BTG vê o próximo plano de negócio, que é o plano 2026-2030, como um marco relevante para entender se a Petrobras realmente irá entrar no etanol, no GLP e em outros braços de receitas que no passado já deram problema. E um ponto muito interessante que o BTG destaca é que a redução de 1 bilhão em investimentos e despesas aumentaria o dividend yield em cerca de 0,5%. E eles destacam ainda que a Petro deve fazer desembolsos significativos em 2025 de 2,5 bilhões, tanto para o etanol quanto com compromissos do leilão do pré-sal. Então isso reduziria o dividend yield em 2025 para cerca de 8%. Outro ponto é o excesso de oferta que vem ocorrendo globalmente. Então o BTG destaca o crescimento da demanda de 2,7 milhões de barris de petróleo em 2025 e mais 2,1 milhões em 2026, o que supera as adições de oferta. Porém, os preços continuam altos, sustentados por um risco geopolítico e potenciais rupturas de oferta. E para a Petrobras, cada movimento adicional de mais $5 por barril de petróleo adiciona 1,3% ao dividend yield. E realmente a Petrobras vem acelerando dentro dessa produção de petróleo no Brasil. Perceba que olhando o quarto trimestre de 2024, a produção ficou na casa dos 2,09 milhões de barris por dia e para julho de 2025 a produção encontra-se em 2,47 milhões, ou seja, uma alta de mais de 18% em apenas 6 meses. E isso realmente pode impactar
tanto nos dividendos quanto aumentar as receitas da empresa. E outra tabela que foi apresentada pelo pessoal da BTG Pactual é a sensibilidade dos dividendos em relação ao preço do barril de petróleo e a produção de petróleo. Então hoje a Petrobras encontra-se com essa produção de 2,47, um pouco acima do que está apresentado no gráfico, e com o preço do barril de petróleo em $65, o dividend yield ficaria bem próximo do que foi apresentado na tabela anterior, em 10%. E na tabela 5, abaixo apresentado, relaciona o dividend yield com o fluxo de caixa, com o CAPEX realizado e a produção de petróleo, mas antes de apresentar a tabela, quero mostrar para vocês os dois gráficos de cima, que é a produção estimada versus a realizada pelo pessoal do BTG Pactual. Então, para 2025, eles estavam com uma estimativa de 2,3 milhões de barris por dia, porém a Petrobras já vem produzindo muito mais que isso, de cerca de 2,47 milhões de barris, o que a expectativa seria apenas para 2026 e 2027, então a Petro conseguiu se superar nesse quesito. E no gráfico 2 encontra-se a perspectiva de investimentos para 2025, na casa dos 18 bilhões. Então, voltando à tabela abaixo, com o CAPEX estimado que o pessoal do BTG Pactual considera de 13 bilhões de dólares e com essa produção de petróleo de 2,47 milhões de barris, eles acreditam num dividend yield na casa dos 12%, porém, conforme eu já havia falado antes, a minha perspectiva é que o CAPEX da Petrobras deve girar em torno de 15 bilhões, então isso reduziria dentro dessa produção de 2,47 milhões de barris por dia para um dividend yield na casa dos 9,7%. E para que vocês entendam como é a minha cabeça quando eu estou olhando os dividendos da Petrobras, primeiramente nós temos que entender que o fluxo de caixa livre é igual ao fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, ou seja, os investimentos. E a gente já sabe que o fluxo de caixa operacional do primeiro TRI foi de 8,5 bilhões, do segundo TRI de 7,5 bilhões. Então, fazendo uma estimativa para o terceiro e o quarto trimestre de 8 bilhões, nós já conseguimos entender que o fluxo de caixa operacional para 2025 fica na casa dos 32 bilhões. E o CAPEX do primeiro e do segundo trimestre foi de 8,5 bilhões, e fazendo uma estimativa do CAPEX para o terceiro e quarto TRI de 6,5 bilhões, teríamos um fluxo de caixa livre de 17 bilhões. E como a Petrobras tem uma política de proventos de 45% do fluxo de caixa livre em dividendos, isso daria em torno de R$ 3,35 por ação, o que seria um dividend yield na ordem dos 10,7%. Outro ponto de destaque das estimativas feitas pelo pessoal do BTG Pactual, os dividendos ordinários pagos entre 2025 e 2027 devem ficar em quase 30%, o que seria um ótimo dividend yield. Outro ponto que sempre me chama a atenção é o lucro por ação entre 2025 e 2027, que fica na casa dos 7,6 dólares. E as ações negociadas na Bolsa Americana da Petrobras hoje giram em torno de 12,8 dólares. Então isso seria um lucro de cada ação de 59% em apenas 3 anos. E quem acompanha o canal sabe o que eu sempre falo da gente ter um movimento anticíclico. Percebam que o Bovespa subiu em 2025 mais de 21%, enquanto a Petrobras caiu cerca de 14%. Porém, essa queda foi totalmente justificada porque o preço do petróleo caiu cerca de 11%. Porém, a gente poderia estar olhando para a Petrobras com um pouco mais de carinho, porque se a perspectiva da empresa melhorar e o preço do petróleo se estabilizar ou até mesmo subir, com certeza o preço da Petrobras tende a subir. Então são nesses momentos de crise, nesses momentos de queda, que nós temos que aproveitar as oportunidades. E falando um pouco de dividendos extraordinários, será que a Petrobras poderia pagar ainda para 2025? Então, em matéria recente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo negocia dividendos extraordinários das estatais, entre outras questões,
para poder atender a meta fiscal para 2025. E a CEO da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a empresa fará muito esforço para pagar dividendos extraordinários, mas ponderou que vê o mercado de petróleo como um fator importante para isso acontecer. Esse é um ponto de muita atenção que eu gosto sempre de falar para os inscritos do canal, que os dividendos por si só não significam nada se a empresa não tiver saúde financeira. Então pagar dividendos a qualquer custo, se endividando ou deixando de colocar dinheiro em investimentos necessários, na minha opinião, não seria uma boa alocação de capital, principalmente por causa dessa forçação de barra do governo para poder receber dinheiro. Então, caso a Petrobras estendesse esse tapete para o governo e começasse a pagar dividendos a rodo, sendo que a empresa não pode, esse, no meu ponto de vista, seria um ponto de alerta. E olhando nesse gráfico, olhando os dividendos recebidos pela União, vou focar mais no ano de 2024, cerca de 73 bilhões em dividendos, e percebam que a Petrobras seria a maior parte desses dividendos, de cerca de 29,7 bilhões, ou seja, 40,7% de todos os proventos recebidos pela União vieram da Petrobras, enquanto cerca de 4,8% das outras estatais, 3,8% da Caixa, 10,3% do Banco do Brasil e 40,4% do BNDES. E outro destaque de uma reportagem que eu acabei de fazer um vídeo para os inscritos aqui do canal foi olhando os dividendos dos últimos 5 anos. E a Petrobras ficou na liderança nesse quesito, que deteve um dividend yield médio na casa dos 20%. O retorno da ação em si ficou de 42%, porém o retorno total da Petrobras foi de 409% nos últimos 5 anos. Então percebam que 90% do retorno veio do reinvestimento dos dividendos. Daí a importância da gente não usufruir na época de acúmulo de capital. Na minha visão, cada dividendo que entrar, se você conseguir, reinvista 100%. E para quem não conhece, a Petrobras normalmente paga proventos em torno de 4 vezes ao ano, em abril, junho, agosto e dezembro, e muitas vezes paga mais dividendos além disso, devido a pagar muitos dividendos extraordinários. E para finalizar, mostrando a minha planilha pessoal, eu projeto um lucro para a Petrobras para 2025 na ordem dos 85 bilhões, o que seria um PL médio de 14,57. E com esse payout de 45%, acredito num dividend yield na casa entre 9,5% e 10,5%. E hoje a Petrobras entrega uma rentabilidade de IPCA mais 12,43%, enquanto a renda fixa entrega IPCA mais 7,4%. Mas me conta aqui, pessoal, você tem feito algum movimento nas empresas de petróleo ou atualmente você não está olhando para esse setor? Comenta aqui que eu aprendo muito com vocês. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.